Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui. Só dar mais um minutinho aí, se alguém quiser baixar o arquivo lá e abrir aí para ir acompanhando. Eu aguardo um pouquinho. Então, pessoal, a ideia aqui, eu vou mostrar para vocês aí como é que eu trabalho e desenvolvo essa terraplanagem aí. Eu não sei o tempo que a gente vai ter aí, eu vou tentar terminar isso lá pelas umas 11 horas. Então, se a gente não conseguir finalizar, a gente faz uma parte 2 aí em outro fim de semana. Mas eu vou tentar ir devagar, no passo a passo, para que vocês consigam acompanhar aí e ver direitinho como é que a gente está fazendo isso. Então, eu tenho aqui uma implantação, como é comum aí, vocês podem receber uma implantação de uma empresa para fazer essa terraplanagem, né? Então ela está aqui. Eu tenho aqui todas as ruas, as quadras, tudo bonitinho, né? Então o que eu vou precisar aqui nessa terraplanagem aqui? Basicamente no começo aqui eu tenho os eixos, né? Eu já criei os eixos, mas com base na implantação, né? Então isso aqui é o básico, né? Então eu tenho aqui os alinhamentos, ó. E aqui eu tenho uma polyline aqui das quadras, né? Então eu gerei uma polyline aqui de todas as quadras, que é o que a gente vai precisar aqui. Então, para começar, a gente tem que criar os eixos, né? Então eu tenho aqui, ó, esse aqui como sendo, eu criei nessa ordem, rua A, B, C, D, E,
Aí tem aqui F, G, H, até aí, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Até aí, exatamente. Então, o que eu vou começar fazendo aqui? Vamos começar a desenvolver os perfis, né? Então, ó, eu tenho nesse arquivo aí, eu tenho aqui o CauterKit Brasil, que a Autodesk disponibiliza, então ele me ajuda em algumas coisas. Deixa eu tirar aqui esses pontos notáveis aqui que eu não vou usar agora. Só para deixar mais limpo o meu desenho. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu observo aqui e trabalho é o seguinte. A única rua desse loteamento que tem ligação com o existente está aqui, ó, né? É essa aqui. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou carregar aqui a imagem aqui embaixo para a gente dar uma olhada. E como é que isso é feito? Todo desenho que você receber aí, ele tem que estar em UTM, né? Então tem que estar na coordenada certinho. Aí aqui na aba, na ToSpace, na aba Settings, aqui a gente tem Prospector, Setting. Vocês vão, aqui no nome do seu arquivo, botão direito, Edit Drawing Settings. Então você vai ter sempre aí que setar aqui, ó, o datum, né? Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui que na América do Sul. Se eu não me engano, deixa eu ver, vamos confirmar aqui. Esse aqui é um Seegers 2022S. Se eu não me engano, vou dar um apply aqui, qualquer coisa eu mudo. Quando eu configurar a UTM certinho, vocês vão observar que vai abrir aqui para mim, ó, uma aba chamada Geolocation. Eu vou clicar nela e aí ela vai estar aqui, ó, Online Mapa, né, o mapa online. Para que isso funcione, veja aqui em cima no meu civil, no Autodesk A360, eu estou logado com o meu usuário da Autodesk. Então, ó, vamos carregar aqui para ver se está funcionando. Beleza, então era isso mesmo. Então observem, ó, que eu tenho aqui por baixo uma imagem aérea, né, do nosso local. Então, ó, observem que aqui, ó, eu tenho a rua existente aqui, né, e aqui está meu loteamento nesse terreno aqui, ó. Então ele está aqui, aqui tem um rio aqui atrás, tudo certinho, beleza? Então só para a gente entender aqui o conceito desse loteamento. Então eu tenho provavelmente os pontos mais baixos dele aqui nesse canto perto do rio aqui, ó. Então a única rua que tem ligação para mim com o viário existente é essa aqui. Então eu vou começar com ela. Então ó, eu vou desligar o mapa aqui, é só dar um map off, para ele não ficar carregando, abrindo ali toda hora e deixar um pouco lento aí o seu trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar o primeiro eixo que eu tenho que trabalhar o meu grade, é esse aqui, que é o da rua C. Então se vocês olharem aí, para mim essa é a rua C, eixo da rua C. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui em Home, eu vou vir aqui em Profile e vou dar um Create Surface Profile. Então eu vou começar pela rua C. Então eu tenho aqui a minha superfície, que já tem aí no arquivo, né? Tudo beleza. Vou adicionar o terreno a esse meu eixo aqui para gerar esse perfil. Vou dar aqui um Drawing Profile on View. Então eu tenho aqui alguns estilos de apresentação. Ele vai pegar o nome do eixo para colocar nesse perfil. Até aí beleza. Esse é o estilo do grid, né, da grade lá do nosso perfil. Então eu vou dar um avançar. Então aqui tudo, ó, é toda a criação automática, né? Se vocês observarem aqui, ó, o início e o fim, ele vai usar automaticamente o início e o fim do eixo. Então eu deixo sempre aqui no automático. Mesma coisa para a altura, ele vai ler dentro daquele terreno a altura mínima e a máxima e vai adaptar esse perfil, essa grade do perfil a essa superfície. Deixo no automático. E aqui ele mostra o que a gente tem setado dentro desse perfil. Dá um avançar. E aqui eu tenho, né, os estilos aqui, ó, que vão aparecer lá embaixo na minha bend, né, que é o que eu vou apresentar de dados. Então tem estaca, cota do terreno e o planimétrico, por enquanto, dentro desse perfil.
Se eu mudo aqui, ó, perceba que muda lá também, ó. Ele coloca mais informações, certo? Então eu vou avançar aqui. Aqui é para quando vocês desejarem aí que apareça um hatch na área que está cortando e na área que está aterrando e nas áreas mistas aí, né? Aí é do trabalho que vocês quiserem desenvolver aí, mas é só adicionar aqui, ó. Então eu vou dar um Create Profile View. Então eu tenho o meu primeiro perfil, né? Então ele está aqui. Então esse é o perfil, então está começando aqui em cima, né? Ó. Então esse aqui é o que eu vai comandar basicamente os outros, né? Então vamos lá. Vou em Profile. Agora eu vou em Profile Creator Tools. Então ó, ele pede, quando eu seleciono, ele pede para eu selecionar o perfil que eu quero trabalhar. Eu vou clicar aqui. Então veja bem que ele abriu essa janela. Ó. Então eu tenho aqui o nome do meu alinhamento. Ele vai dar o nome do vertical com base no eixo, né? E aí eu tenho aqui o estilo, projeto, layer e as labels, né? Então ele está dentro do viário aí bonitinho, vai colocar ali. Isso aqui tem tudo no CounterKit já criado, né? Esses estilos, para vocês utilizarem e facilitarem a vida de vocês aí. Então aqui já está criado certinho. Aqui em Design Critério eu deixo desmarcado que a gente não vai utilizar isso aqui nesse momento. Então ó, vou dar um OK aqui. E ele vai abrir essa janelinha para mim aqui com as ferramentas aqui para eu criar o meu grade aqui. Então, o que eu vou usar primeiro aqui? Eu tenho uma série de ferramentas aqui, né? Então eu tenho aqui para criar tangentes com curvas já, eu tenho para adicionar PI, PIV, deletar PIV, né? Tem uma série de ferramentas aqui. A gente vai começar aqui, ó, com esse aqui, ó. Então eu vou criar as minhas tangentes aqui no meu vertical. Então esse aqui eu vou sair do terreno existente aqui, ó. Né? Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ó, e vou criar aqui o meu grade. Então eu vou criar alguma coisa mais ou menos assim, ó. E aí eu posso colocar alguma coisa aqui mais ou menos. Beleza. E aí eu vou vir aqui. Observe que aqui eu não fui até o final dele aqui, ó. Então eu dei um Enter, né, para encerrar, eu vou puxar ele aqui para o final do meu terreno para eu não ter problema lá no meu corredor. Então, ó, eu criei só tangentes aqui, né? Então eu estou com os arquivos com as minhas tangentes. Então agora eu vou colocar as curvas que eu preciso aqui. Então eu vou vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, né? E aqui eu tenho uma série de opções de curva aqui. Eu vou usar uma parábola, tá aqui, ó. Então eu vou clicar nela. E aí ele vai sempre trabalhar assim. Você clica na primeira tangente, na segunda tangente. Então eu vou clicar aqui, ó, primeira tangente, segunda tangente. Aí ele me pergunta aqui, ó, você sempre tem a opção de trabalhar com o raio, com o tamanho do desenvolvimento da curva e com o K, né? Normalmente eu trabalho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, lente, sempre com, se eu mudar, por exemplo, se eu clicar em raio, ó, ele me deixa as opções ali, ó. Eu trabalho sempre com o L aqui, ó, lente, que é o tamanho desse desenvolvimento da curva aqui, ó. Porque, por exemplo, aqui eu posso colocar aqui que eu quero uma curva de 150. Tá vendo? Ele colocou lá. E aí eu vou aqui para a próxima e vou colocar uma curva de 150 também. E vou dar um Enter. Então, ó, observem que eu consegui aí, ó, né? Coloquei aqui uma curva aqui e uma curva aqui. Aí eu vou observar os grades, ó. Eu tenho um grade aqui, ó, muito pequeno. Eu preciso de uma declividade um pouquinho maior aqui, né? Pelo menos 0,5% aí para ajudar na drenagem lá, né? Então eu vou subir isso aqui um pouquinho.
41. Beleza, eu tenho meio por cento ali, né? Isso aqui eu posso trabalhar aqui o meu grade para que ele fique com meio por cento aqui também, mais perto do terreno. Então, ó, esse grade que define, que está ligado com o existente, eu vou definir ele dessa forma. Então eu não vou me atentar aqui a algumas situações. Aqui, por exemplo, quando eu for criar aqui, ó, vocês imaginem que eu precise criar a interseção com a rua existente, né? Então, eu vou usar aqui outros eixos auxiliares, né? Porque eu precisaria ajustar esse grade aqui. Eu precisaria criar um ponto aqui, mais ou menos, para ele, né, fazer um encaixe um pouco melhor lá, né? Mas isso eu trato quando eu estou fazendo os corredores lá, as interseções. Quando eu uso a ferramenta automática de interseção, ele automaticamente cria um ponto aqui para mim, joga aqui para cima e eu vou trabalhando eles ali. Então beleza, eu tenho esse grade aqui, ó. Tá feito o grade da rua. Se vocês observarem aqui, ó, no último botãozinho aqui, ó, que eu tenho na ferramenta, ele me mostra aqui os elementos, ó. Então eu tenho o PIV, as estacas, as elevações, as declividades, né? E eu tenho aqui, ó, as informações das curvas, ó. Então eu tenho o desenvolvimento dela aqui, eu tenho o K, eu tenho aqui o raio que deu, tá vendo? Tem uma série de coisas. Então eu vou fechar isso aqui. Então o que eu venho aqui agora e vou clicar aqui, ó, botão direito, vou em Profile View Properties e agora eu posso vir aqui na Bend e aqui eu posso trocar, falar que o meu segundo perfil aqui agora é meu vertical, né? Então eu vou dar um OK e eu tenho aqui agora as cotas atualizadas de terreno e projeto, beleza? Então basicamente a gente definiu essa primeira rua aqui, ó, essa rua central do nosso loteamento aqui, que é a rua que está com ligação com o existente. Agora eu vou começar a fazer as ruas aqui, ó, as paralelas a ela. Beleza? Então, eu vou agora... O pessoal conseguiu então aí resolver o problema do download aí do arquivo, né? Então, beleza. Então agora eu vou fazer as ruas aqui, ó, essa. Então eu venho para essa próxima rua aqui, que é a B. Então eu vou criar o perfil dela. Então eu vou vir aqui na rua B. Então aqui agora vai se repetir, né, os processos, né? Então aqui rua B, os estilos, eu vou avançar aqui um pouquinho mais rápido. Então tá aqui o meu estilo. Vou dar um Create Profile View e vou jogar essa rua B aqui em cima. Então eu tenho o perfil da rua B. Veja que eles se parecem, né? O terreno é aquilo que a gente viu. Ele é mais alto aqui na parte de cima e vai descendo. Então, o que eu vou fazer agora aqui? A gente usa uma ferramenta aqui para facilitar um pouco a nossa vida nessa visualização. Porque o que vai acontecer? Vocês vão perceber agora que a rua C começa lá, a B começa aqui, né? E aí o que vai acontecer? Vocês vão perceber que o grade dessa rua aqui, ele vai ser meio um grade resultante dos pontos que eu defini de início desses eixos aqui, ó. Então, ó, eu posso, por exemplo, fazer uma coisa aqui que me facilite, ó. Quando eu clico na minha grade aqui, ó, vocês observem que lá na Ribbon, na aba de ferramentas, lá ele me dá essa opção aqui, ó, Superimposed Profile. Isso aqui a gente usa muito para fazer as ruas que estão paralelas aí, né? Então eu vou clicar nele aqui, ó. Tá vendo que ele me pergunta aqui, ó, selecione o perfil. Eu vou lá no perfil da rua A, que é o perfil que eu já defini. Clico nele. E agora ele pergunta qual que é o destino. Eu quero jogar esse perfil, quero que ele me mostre ele nessa rua, né? Então aqui, ó, eu vou deixar os limites, eu não vou definir limite. Ele vai ler, quer ver, simplesmente aonde tem o perfil, ele vai mostrar, ó. Então, eu tenho essa situação aqui para que eu consiga ver mais ou menos o que eu tenho de projeto nas ruas paralelas lá, tá vendo? Isso aqui é só para que eu tenha uma ideia. Então, por exemplo, eu faço isso aqui, ó. Então eu vou aqui criar um novo grade para essa rua aqui, desculpe, aqui, ó. Então beleza, rua B, eu vou dar um OK.
Então tá aqui a minha ferramentinha de novo, eu vou clicar e vou criar minhas tangentes. Então eu vou começar do terreno aqui, né? Então, ó, eu vou vir aqui, ó, e vou criar alguma coisa aqui. Aqui também eu vou criar alguma coisa assim e vou clicar aqui, ó. Vou dar um Enter. Então veja, ó, que agora eu tenho os dois grades aqui para me usar como referência. Então eu venho aqui e vou colocar a curva. Então eu venho aqui, vou colocar aqui uma curva de 200. Aqui eu vou colocar uma curva de 150. Vou dar um Enter. Então eu coloquei as minhas curvas aqui, ó. Essa curva aqui eu consigo melhorar aqui o meu encaixe. E aí, ó, perceba que eu deixei elas praticamente iguais, ó. Né? Então aqui as declividades estão boas, a meio por 160. E aqui eu tenho ela descolada um pouquinho. Eu posso deletar essa linha aqui, que me deu uma referência só. Eu tenho esse grade da rua B. Por que a gente utiliza isso? Né? Qual que é a finalidade? Né? Muita gente usa quando está projetando. É porque a gente consegue aqui verificar como é que está ficando as diferenças de nível de uma rua para outra. Então daqui para cá, ó. Daqui para cá, eu não quero que isso aqui fique com uma diferença de nível muito grande, para que eu não tenha uma quadra muito inclinada. Então essa é uma forma de já ir criando grade, ó. Então estou aqui, rua B, né? Eu criei um grade. Então essas ruas aqui, ó, se eu depois tirar uma seção aqui, elas vão estar em cotas muito parecidas aqui. Isso vai facilitar nossa terraplanagem até para a gente fazer o equilíbrio lá, né, dos volumes. Então, ó, eu já fiz rua C, rua B, agora eu vou para a rua A. E aí o processo se repete, né? Então eu tenho rua A, venho aqui, ó, dá Profile View. Então eu venho e coloco aqui, vou avançar rapidamente. E aí vou criar a rua A. Então a rua A está aqui criada. Então eu posso aqui, por exemplo, mostrar aqui a rua B. Então tá aqui, ó. E aí eu posso dar um OK aqui, ó. E aí eu tenho aqui, ó. Isso aqui é para que eu tenha uma ideia de mais ou menos como é que está o meu grade, né? Isso aqui é só uma referência para a gente deixar o mais próximo possível. A gente vai trabalhando rapidinho aqui. Eu nem trabalho aqueles limites lá. Tem gente que clica lá e define os limites para onde ele quer mostrar. Eu faço meio que automaticamente clicando no que ele já me deixa de opção ali, porque eu só quero ter uma referência para que eu não fique muito para cima e nem muito para baixo aqui e crie esses desníveis muito altos aí entre as quadras. Então, ó, mais uma vez, venho aqui. Então eu tenho agora a rua A, vou dar um OK. Novamente vou criar aqui o meu grade. Vou começar aqui do terreno mesmo. E aí eu trabalho aqui a mesma coisa. Ó. Venho aqui, vou colocar um ponto aqui. Vou subir aqui, criar um ponto aqui. E vou lá no terreno natural, lá embaixo. Vou dar um Enter. Então ó, eu estou bem próximo aqui, né? Então eu vou colocar agora uma curva. Vamos colocar aí, vamos deixar aqui de 200, ó. Ficou bom. Aqui agora eu vou colocar. Opa. Essa e essa. Eu vou colocar aqui 120, por exemplo. Não deu. Deixa eu ver aqui. Vou colocar uma curva menor aqui. Deixa eu ver, depois eu ajusto. 80. Que aqui ele não coube aqui, ó. Essa curva tá grande e essa aqui ficou muito apertada. Isso aqui eu posso trazer essa curva um pouco mais para cá, ó, e ganhar espaço aí para aumentar o desenvolvimento dela. Mas aqui para mim tá bom. Declividade aqui eu posso subir um pouquinho, né, ter um pouquinho mais de declividade aqui, 0,5%, ali está 86. Vou deletar essa linha aqui.
Então, ó, eu vou criando algumas situações aqui de grades, ó. Então eu tenho isso aqui. E aí não esqueça que depois eu venho aqui, já mudo aqui as cotas, para que elas apareçam corretas lá para mim. Então minhas cotas aqui de terreno e de projeto, aqui é a mesma coisa, acho que eu não fiz aqui. Aqui eu tenho a topografia. E aqui o vertical da rua B. Pronto. Então, ó, se torna um trabalho repetitivo esse processo. Então, o que a gente vai precisar ir fazendo? Ajusto esses grades, né? Então, já tenho A, B, C. Eu vou fazer rua D e rua E aqui. Depois a gente vem fazendo as outras. Então, agora é um trabalho que a gente vai desenvolvendo aí, trabalhando ele. Então, vou avançar aqui. Beleza, vou criar aqui agora essa rua. Deixa eu colocar ele aqui um pouquinho para baixo, que pegou ali em cima. Beleza. Então, ó, já observe que essa rua aqui, que é a minha rua D, que é essa rua, eu já pego um morrinho aqui, ó, tá vendo? Eu já vou ter uma declividade aqui, ó, grande. Só que aqui eu já começo a ter uma questão aqui de corte, porque se eu colocar isso simplesmente aqui, ó, no terreno natural e vir fazer uma curva aqui, eu vou estar muito mais alto aqui do que aqui. Então eu já vou criar um desnível grande aqui, ó. Se eu colocar isso no terreno natural, esse está no terreno natural. Então o que acontece? Isso aqui, ó, vai ficar com uma declividade alta, porque eu vou ter um ponto muito alto aqui e aqui um bem mais baixo. E aí a outra mesma coisa. Então aqui agora, ó, essa ferramenta vai nos mostrar isso, ó. Então eu vou fazer um superimposer aqui. Então tem a rua C aqui, ó. Eu vou clicar nela, vou vir aqui, vou dar um ok rapidinho aqui só para eu visualizar. Então observem, ó, que eu tenho esse ponto aqui, corresponde a... Deixa eu só aqui que ele não mostrou o que eu queria. Então deixa eu vir aqui, vou clicar aqui, vou trazer para cá. Vamos definir os limites aí. Então, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, eu quero que ele me mostre a partir daqui, mais ou menos, né? E ele vai até o final. Eu vou dar um ok aqui. Então ele me mostrou aqui agora, tá vendo? Aí ele me mostra todo aqui. Então, ó, perceba que agora, ó, eu tenho uma diferença de nível aqui bem grande, ó. Então se eu colocar isso aqui, ó, eu estou falando aí de, por exemplo, ó, de 10 metros de altura. Então isso aqui nos ajuda de uma forma bastante prática, né? Então agora, ó, eu vou vir aqui para criar esse grade, ó. Vou dar um ok. Né? Então eu vou, ó, um exemplo, se eu criasse isso aqui dessa forma, né? Então eu viesse aqui, colocasse alguma coisa mais ou menos aqui, alguma coisa aqui e viesse aqui, ó. A primeira situação aqui, ó, que eu teria uma declividade, já começa a subir essa declividade, mas estou dentro de um padrão aceitável aqui ainda, né? De 8%. Só que perceba, ó o desnível que eu vou ter entre quadras, né? Então, eu vou continuar aqui, vou colocar aqui as minhas curvas, ó. Então, vou colocar uma curva aqui, ó. Tá pequena ainda, vou ajustar ela. E aqui é a mesma coisa. Vou repetir essa, vou pôr uma curva de 200. Então, ó, perceba aqui, ó. Deixa eu diminuir. Aqui você consegue arrastar aqui e diminuindo sua curva. Então, isso aqui, pra mim, ó, não tá legal lá aqui. Então, ó, eu vou trazer mais próximo do que eu já tenho aqui. Aqui eu posso diminuir um pouquinho. Então eu estou aqui com uma declividade boa. E aqui também. Então aqui para mim está meio resolvido. Só que aqui, ó, veja que eu não consigo, né? Esse desnível é muito grande. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou baixar isso aqui, ó. E aí eu começo a cortar. Então eu vou diminuir para uma situação que me dê
um conforto aí nesses desníveis, né? Então, ó, vou colocar aqui mais ou menos. Então, eu tenho um desnível razoável aí, né? E aí eu fico com esse eixo, esse grade um pouco mais encaixado. Então eu vou deixar ele aqui. E vou deletar isso aqui. Então eu tenho agora uns grades. Esses grades aqui, ó, eles estão conversando, perceberam? Então, apesar de eu ter as diferenças de níveis aí, eles estão o mais próximos possíveis do razoável aí, para a gente não ter quadras muito inclinadas. Então, feito isso, agora eu mudo aqui novamente. Né, vou dar um OK aqui. Ó. Então, pessoal, acho que o pessoal que chegou aí um pouquinho depois, provavelmente a gente não vai conseguir fazer tudo hoje, né? Eu não vou fazer uma live muito extensa, né? É o final de semana aí, o pessoal tem bastante coisa para resolver aí, e aí acaba ficando um pouco maçante também, porque tem muito trabalho que é repetitivo. Eu vou mostrar para vocês até uma parte aí bacana, e aí a gente faz um outro depois, para que vocês consigam ir acompanhando. Eu quero fazer assim devagarzinho, meio passo a passo, para vocês entenderem todo o processo que eu acabo desenvolvendo quando eu estou trabalhando no meu dia a dia aí. E aí, se for útil para vocês utilizarem, pegarem alguma coisa do que eu faço aqui e ajudar vocês aí no trabalho de vocês no dia a dia, já vão ter alcançado o objetivo. Então eu tenho agora aqui, né, rua A, B, C e D. Então tem A, B, C e D. Agora eu vou ter a última rua ali desse grupo aqui, né? Então eu venho agora aqui, é isso mesmo, a rua E. E vou criar o meu perfil da rua E. Então aqui em topografia, vou adicionar ela. Então vou avançar aqui rapidamente, que é só criação de perfil, aqui é tranquilo, né? Então vou colocar aqui, ó. Então percebam que o meu corte ali, ó, eu tenho um morrinho considerável ali, tá vendo? Para cortar aí. Então vai ser a mesma coisa. Se eu colocar aquela ferramenta aqui para me ajudar e trazer esse grade aqui, ó, e vou colocar ele aqui, vou usar aqui o ponto que eu quero que ele já me mostre, então a partir do início dele aqui, né, e aqui até o final. Vou dar um OK. Então tá aqui, ó, eu tenho o grade sendo mostrado. Percebam que eu vou ter um corte aqui bem grande, ó, né? Porque ó, meu desnível aqui está em 5, 10, 15 metros praticamente, né? Então o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, né? Vou criar o meu grade aqui. No primeiro momento eu posso criar ele aonde eu quiser aqui, né? Vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui só para ele pegar o ponto inicial do terreno, que é importante que ele pegue. E vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar aqui, vou clicar aqui e aqui. Ó. Vou definir esse grade mais ou menos desse jeito. Vou dar um Enter. Então agora, ó, eu tenho aqui uma declividade de 10% já, né? Mas ainda é aceitável para loteamento? Tranquilo. 10% aí é bem tranquilo. Só que eu tenho um desnível muito grande aqui, né? Eu não posso trabalhar com isso. Então eu vou trazer esse ponto aqui, ó. Posso ligar o F8 para não perder o ponto inicial aí do... Então venho aqui agora. Vou diminuir um pouco aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Hoje aqui tá complicado o barulheiro aqui para mim, vocês estão. Desculpem aí esse barulho de fundo aí, mas a gente contorna. Então, só que perceba que eu começo a cortar bastante, né? Olha o tanto de corte que eu vou ter aqui. Eu vou ter que compensar isso aqui de alguma forma aqui dentro, né? Aonde eu vou colocar todo esse material que eu estou cortando aqui, ó. Aqui eu já estou cortando bem e aqui eu estou cortando bem. Uma forma de equilibrar isso posteriormente vai ser o quê? Levantando um pouco esse aterro aqui, aterrando um pouquinho mais. Mas a gente vê isso lá na frente, tá? Então beleza, aqui. Então eu vou deixar aqui mais ou menos com esse desnível. Vou colocar as minhas curvas aqui. Então agora aqui eu venho aqui e coloco algumas curvas. Vou colocar uma curva de 200 aqui. Uma curva de 150 aqui. Vou dar um Enter. Então, ó, eu tenho aí um K razoável, tá bom?
tenho declividade aqui de quase 1% praticamente. Então, ó, para mim tá tranquilo. Eu vou deletar aqui esse que eu coloquei. E percebam que eu tenho esse grade aqui cortando bastante, né? E aí a gente vai ter uma situação aqui, ó, né? Quando eu começo a cortar bastante aqui, eu vou ter uma situação aqui de cortar muito isso aqui, ó, né? De repente, o meu talude aqui, ó, depois eu vou ter que ir trabalhando, eu vou tentar deixar ele dentro dessa minha área aqui, ó, né? Então eu tenho que ver isso posteriormente. Então agora aqui eu venho e dou um Profile View Properties, vou aqui em Bend e vou trocar aqui. E vou dar um OK, deixar ele carregar isso aí. Então deu para perceber aí, né, o que a gente está fazendo. Então agora a gente já tem todas essas ruas aqui, ó, né? Tenho essa e essa, com os grades definidos. O que eu vou precisar fazer agora, essas ruas aqui que são, que elas estão aqui, ó, nesse sentido, vocês vão perceber o que, ó, eu tenho aqui uma cota que vai ser definida por esses grades aqui, ó, certo? Então, eu tenho algumas ferramentas que me auxiliam quando eu vou criar esse grade. Então, ó, eu tenho esse aqui. Então, ó, esse grade aqui, eu vou pegar o ponto inicial aqui desse, aqui eu vou ter uma cota, desse, e ele vai me dar um grade praticamente resultante aí. Então, quando vocês definem, né, esses aqui, ó, os grades que estão aqui, né, nesse sentido aqui oposto, eles vão ser uma resultante das cotas que você definiu nesse aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem meio trabalho já aí encaminhado, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho essa minha rua aqui, ó, que é a minha rua F. Então, eu vou vir aqui, minha rua E, eu vou fazer o perfil da F. Ó, então, eu venho aqui, rua F, né? Então, vou criar ele aqui, beleza, avançar, avançar. E vou colocar ele aqui desse lado, ó. Então, eu tenho ele aqui, ó, tá vendo? E aí, uma coisa que o pessoal me pergunta aí no curso que a gente tem de loteamento é se eu não tenho uma forma de criar alguma coisa que me mostre esses pontos lá no perfil, né? Porque se vocês tentarem usar o Superimpose ali, né? Como são apenas pontos, muitas vezes não dá certo. Tem gente que fala assim, eu fiz, não deu certo, não funciona porque não tem um grade aqui, ele não vai mostrar só um ponto. O que eu acabo fazendo aqui, ó? Se vocês perceberem aqui, como é cota inicial, você consegue mostrar lá da seguinte forma. Ó. Às vezes eu uso essa ferramenta aqui. Ó. Eu vou criar um ponto. Então percebam aqui que vocês têm, ó, uma série de opções de criação aqui de pontos. Se vocês olharem aqui, ó, em todas as opções, ó, vejam que tem uma série de opções. Ó. Tá aqui, ó. Então eu tenho aqui esses, ó. Eu consigo criar ponto de várias maneiras aí. E aqui, ó, vamos olhar junto aqui, ó. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ao longo. Então eu tenho aqui, se eu não me engano é aqui, ó. Eu tenho alinhamento e alinhamento. Vamos ver se é esse aqui. Eu não estou lembrado. Selecione o alinhamento. Eu vou vir aqui. Eu não quero offset, é 0. Aí eu tenho aqui uma descrição, que eu posso colocar qualquer uma. E a elevação, ó, eu vou deixar zerada. Certo? Então eu criei um ponto ali, ó. E aí, eu tenho como pegar aqui, ó,
Deixa eu ver se é isso aqui mesmo que eu tenho. Não, na verdade não era esse que eu usava. Porque aí ele não vai me dar a elevação do perfil. Eu quero que ele me dê a elevação do perfil. Então aqui... Vou ver se eu lembro ainda esse aqui. Eu quero que ele me dê a elevação do meu ponto ali, né? Porque senão eu vou ter que fazer o que aqui, ó? Eu tenho que ler as cotas aqui, né? Todas as cotas iniciais, só que aí eu vou ter que marcar manualmente a estaca, né? Que é uma forma de fazer. Então eu teria que vir aqui em alinhamento, ó. E aí eu tenho que marcar minha... Vou pegar um existente aqui. Então aqui, ó, vou deixar sem nada. Então eu teria que vir aqui e vir marcando aqui, ó. Então aqui mais ou menos a estaca 1. Aqui a estaca 5. E aqui a minha interseção. Eu tenho uma estaca, né? E aí eu leio as cotas nessas estacas e transfiro para esse perfil aqui, ó. Só que eu já usei aqui, eu vou lembrar aqui junto com vocês aqui. Acho que é aqui, ó. Create Point Alinhamentos. Acho que se eu não me engano é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu selecionar o alinhamento. É isso mesmo. E aí eu vou usar o vertical dele, ó. Então deu para lembrar aí, né? Ó, se vocês vierem aqui em Points, ó, em alinhamento, esse aqui, ó. Station Offset, ó. Você clica nele, você seleciona o alinhamento que você quer que lê a cota. Então eu clico nele, seleciono o vertical dele aqui, ó, dou um OK. E aí eu venho aqui no ponto inicial, ó, né? Clico aqui. O offset você dá 0, não precisa, você pode colocar alguma descrição, eu não vou colocar nada, né? E aí vou dar um Enter de novo para encerrar, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Então ele colocou ali, ó, a cota. Vou tirar isso aqui e vou fazer de novo aqui, ó. Então tá aqui em alinhamento, esse aqui, ó. Então a mesma coisa aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou selecionar o vertical da rua B, vou dar um OK e vou colocar ele aqui. Sem offset, sem descrição, beleza. E aí vou dar um Enter para selecionar o mesmo comando de novo, vou clicar aqui. Então agora aqui é a rua C, certo? OK. Quero bem no ponto de interseção aqui, ó. Vou dar 2 Enter, encerro o comando. Mesma coisa aqui, repito o comando, seleciono isso aqui, vertical. Vou dar aqui um OK. Então agora aqui vou repetir. E a mesma coisa até o final lá, ó. Então eu criei esses pontos aí. Então beleza. Eu tenho agora os pontos aqui. E eu só preciso projetar eles na elevação lá. Então eu venho aqui, ó. Tá vendo que quando você seleciona ele, te dá essa opção aqui, ó, projetar objetos no perfil. Vou clicar aqui, ó, vou selecionar um aqui para vocês verem. Vou clicar nisso aqui e vou dar um Enter. Aí ele está me perguntando aqui, ó, o que eu quero fazer, ó. Eu vou usar o estilo, é uma bolinha. Qual a elevação aqui, ó? Eu posso usar. Tá vendo? Eu vou usar do objeto, que eu já defini lá, certo? Então vou dar um OK.
E aí a gente vai lá no perfil, ó. E ele colocou para mim lá a bolinha, ó. Então, isso aqui você pode repetir aqui agora, ó. Então eu vou lá no desenho, vou selecionar esse, esse aqui e esse. Vou dar um Enter. Então, ó, vai usar sempre a elevação do objeto, porque eu já defini essa elevação. E vou dar um OK. Então, ó, quando eu for lá no perfil, trabalhar ele, percebam, ó, que eu tenho já as bolinhas lá marcando para mim, ó. Então, fica mais fácil agora, né? Então, eu venho aqui. Então, vou criar o meu grade aqui. Então, ó, num primeiro momento, o que eu vou fazer? Ó, perceba que eu tenho que passar o grade o mais próximo possível desses pontos. Então, ó, no primeiro momento aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou clicar lá. Ó. E vou ver isso, ó, aqui. Então, ó, eu tenho aqui tranquilo, aqui tranquilo. Aqui, ó, tem uma diferença de meio metro, que é possível ajustar isso na interseção, não vai ser um grande problema, eu consigo. Porque senão você teria que criar aqui sempre pontos, né? Por exemplo, aqui, ó, eu poderia fazer isso aqui, ó. Clico um ponto aqui, crio um ponto aqui e crio um ponto aqui, ó. E aí eu vou criar um ponto aqui. Vou dar Enter. Então tenho aqui, ó, e esse aqui ficou com elevação aqui muito alta, né? Não tá legal. Aí eu vou diminuir ele um pouco aqui, ó. Essa chegada aqui, que é essa chegada aqui, ó, né? Bem no muro, né? Então não tem problema aqui de eu baixar um pouquinho. Então percebam, ó, que eu tenho aqui os meus PIVs aqui, um PIV seco, né? Sem curva, ó. E aí eu consigo, por exemplo, esse aqui eu não preciso, né? Eu posso tirar ele, ó. Esse aqui também não, tá bem pertinho ali, ó. Aí aqui eu até vou precisar dele, então vou dar um Enter aqui para limpar, ó. Então percebam, ó, que eu estou bem próximo, né, para fazer as minhas interseções. É isso que isso ajuda demais, gente. Se vocês forem, quando vocês forem criar aqui, usar a ferramenta de interseção, você tá com a cota bem próxima, ajuda muito, né? Porque a hora que a ferramenta for ler as informações dos dois grades, ela já está basicamente bem ajustada aqui, está bem próxima, né? Muita gente às vezes me pergunta e eu pego aí, falando assim, pô, minha interseção não está dando certo. Aí você vai ver esses pontos aqui estão com 1 metro, 2 metros de diferença, né? E aí aqui, ó, se você quiser colocar até uma curvinha aqui, mas não adianta, a interseção ele vai zerar depois, tá vendo? Ó, aqui, eu criei, tá no lugar errado. Esse é o pontinho, né, que eu criei. Então, ó, você vem aqui e ajusta isso aqui, ó. Esses pontos aqui para que eles fiquem o mais próximos possíveis, né? Então isso aqui eu vou descer um pouquinho aqui. Então esse é o ajuste que a gente tem que fazer inevitavelmente, né? Então eu vou ter um grade aqui que está conversando aqui. E aí isso aqui eu vou repetir nos outros, né? Então eu venho aqui, crio meus pontos, crio os pontos de interseção aqui para jogar lá e criar meu grade. E aí fica bem tranquilo de trabalhar. Então, ó, eu vou fazer aqui mais isso com vocês aqui para fixar bem aqui, ó. Então eu vou para a próxima rua aqui, que é essa aqui, ó, que é a minha rua G. Então venho aqui, vou criar o perfil da rua G. Então vou aqui em topografia. Beleza, vou avançar, 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 tudo certinho.
e venho aqui e vou criar ele aqui do ladinho aqui, ó. Então agora eu vou fazer aqui a mesma coisa, né? Eu venho aqui em Point, alinhamento, essa é a minha primeira opção. Então eu vou aqui, ó, eu quero que as cotas aqui, né? Então eu vou selecionar esse alinhamento. Então é a minha rua A, vou dar um OK. E qual que é o ponto que eu quero? Quero bem aqui, ó. Né? Quero neste pontinho aqui. Clico, sem offset, não preciso, não vou mexer com descrição. Vou dar um Enter. Então tenho a cota ali. Venho aqui, repito o comando, eu quero ler essa cota aqui desse eixo. Então vou pegar esse ponto de interseção, Enter, Enter, ele coloca ali. Dou um Enter para encerrar. Venho aqui de novo, quero ler esse aqui, vertical. Vou colocar esse ponto aqui. Então vou dar um Enter aqui e vou colocar de novo. E vamos repetindo aqui, né? Agora o trabalho ficou repetitivo. Venho aqui. E agora o último aqui. Vou ler esse eixo aqui. Neste ponto aqui. Beleza? Então, ó, eu tenho novamente os pontos aqui. Vou lá no meu grade. Vou projetar esses objetos aqui. Então tá aqui. Então seleciono eles aqui. Vou dar um Enter. Vou usar a elevação deles já. Está definida. E temos lá, ó, mesma coisa. Ó. Então eu tenho aqui o grade com aquelas cotas lá. Então eu vou em Creation Tools, vou clicar aqui. E aí, no primeiro momento, eu vou usar as minhas tangentes. Eu posso vir aqui, ó. Vou pegar bem no terreno aqui, depois eu trago para baixo. Beleza? Então, ó, eu posso vir fazendo isso aqui no primeiro momento, ó, para mim sentir como é que vai ficar esse grade, ó. E vou terminar, vou pôr lá no terreno, para não ter problema. E agora eu trago ele para baixo aqui. Então, ó, esses são os pontos que vão de interseção lá. Então, é o meu grade. Eu não preciso pôr curva aqui, porque isso aqui vai estar definindo a minha interseção aqui, né? Ó. Perceba que aqui são esses pontos aqui, que vão precisar ser ajustados depois. Que o que vai acontecer? Quando eu usar a ferramenta de interseção, ele vai criar um ponto aqui, ó, no meio dessa, bem nessa cota que está de interseção lá, ele vai criar um ponto. E eu vou ter que dar uma trabalhada nele. Então, ó, é um grade resultante, né? Então, eles ficam mais fáceis de trabalhar. Então, aqui, deixa eu botar a cota nele aqui, que eu não coloquei, né? Vou dar um OK aqui. E aqui a mesma coisa. Certo? Então, ó, já tenho esse e esse. Agora eu tenho que fazer esse aqui, e aí eu vou ter todos os grades definidos, né? E aí é onde eu vou entrar em corredores. Provavelmente nessa live aqui não dê tempo. A gente não vai falar de corredor agora. A gente faz uma próxima, porque aí eu defino todos os corredores, as interseções, que a interseção pode surgir muita dúvida. Definindo isso, aí é só criar a elevação das quadras. E aí a gente começa a ver o resultado em termos de volume e dar uma equilibrada. Então agora, ó, beleza, eu tenho aqui a G, eu vou para a próxima. Então vou aqui na H, que vai me resultar também, é um grade resultante. Venho aqui, vou colocar ele aqui do ladinho. Ó, tá vendo que aqui está bem plano, né? Então é esse aqui, ó. Então eu vou, mesma coisa lá. Então eu venho aqui, vou ler essa cota desse vertical, né? Aqui na minha interseção.
Dou 2 Enter, finalizo com mais um. Aí dou Enter para repetir o comando, clico no alinhamento que eu quero ler a cota. Seleciono o grade que está definido e vem em interseção. Dou Enter, Enter. E dou mais um Enter para finalizar. Faço a mesma coisa aqui. Seleciono o alinhamento, defino o grade que eu quero ler a cota. Vou no ponto de interseção e coloco ele lá. Aqui é a mesma coisa, né? Então vamos repetindo. E aqui o último. Beleza, tenho as cotas, faço a mesma coisa que a gente já fez. Vou projetar aqueles objetos aqui no meu perfil. Então é esse aqui, esse aqui, esse e esse. Vou dar um Enter, vou usar a elevação que já está definida. Ok. Então, tá aqui os meus pontinhos, ó. É um grade retinho praticamente aqui, ó. E aí eu venho aqui, Tools, ok, venho aqui, vou criar, ó, tá bem aqui no ponto, vou pôr aqui, só para pegar o ponto de início. Aqui, aqui, e vou dar um Enter. E aqui eu vou subir. Então, ó, percebam, aqui ó, a gente tem um porém, ó, tá vendo? O que aconteceu? Os meus perfis aqui, ó, eles ficaram com a cota aqui muito próxima, né? Então, o que aconteceu? Resultou num grade para mim com declividades bem pequenas, ó. E aí eu vou ter problema na drenagem dessa rua aqui, ó. Né? Porque eu vou ter uma rua plana, né? E aí eu não vou ter escoamento aí, só escoamento transversal, que não é ideal. E aí, ó, o que acontece? A gente tem um espaço aqui de 60, 70 metros, né? Esteticamente não ficaria bom você criar pontos aqui e levantar, ó. Então você vai ficar uma minhoquinha aqui, vai ficar feio. O que é o ideal? Nesses pontos aqui, ó, do grade, eu mexer um pouquinho, subir um pouco o grade aqui, um pouco aqui, para dar uma declividade, né? Então, se vocês perceberem aqui, ó, eu vou estar aqui, por exemplo, na rua A, eu vou estar na cota 16, 18. Então, na 18 da rua A, que é essa aqui, ó, tá bem aqui, ó. Eu posso subir um pouquinho esse grade aqui, ó. Né? Então eu venho aqui, eu vou subir um pouquinho, ó. Eu já subi um pouquinho, certo? Que é bem aqui, ó. Que é esse ponto aqui, na 18 mais ou menos, ó. Agora eu fui para 4, né? Que é essa cotinha aqui, ó. Então, aí vocês vão ter que ajustar isso aí, né? Não tem o que fazer para a gente garantir uma declividade razoável ali, entendeu? Então, algumas coisas que vai ter que ir ajustando ao longo do caminho aí, mas não tem jeito. Mas percebam que a gente ganha uma agilidade aí usando as ferramentas, né? Então, agora ali, por exemplo, aqui, ó, que eu mexi aqui, ó, que é a rua, nesse ponto aqui, ó, na estaca 18, se eu olhar lá agora, mais ou menos eu tenho cota 492. Então aqui, ó, no comecinho, eu posso subir para essa cota, mais ou menos, ó. Ó, mais ou menos isso. E aí eu vou ter o que aqui já? Uma declividade melhor, tá vendo? E aí a mesma coisa nos outros, né? Você vem aqui, olha a estaca aqui, ó, entre a 19 e a 20 da rua B. Então, rua B, entre a 19 e a 20, que é bem esse ponto aqui. Todos vai ser nesse ponto aqui, ó, por curiosidade. Você tem que subir aqui um pouquinho, ó.
ou descer também, se você quiser colar. O ideal aqui é a gente tentar aumentar o aterro, né? Porque a gente está cortando muito ali. Então, ó, se eu subir isso aqui, o que vai acontecer? Esse ponto aqui vai subir junto. Então, de repente, esse ponto eu não preciso mexer, eu mexo no próximo. E abaixo ele um pouco, né? E aí o que eu vou ter aqui? Se eu subir esse, manter esse baixo e subir um pouco mais esse, eu vou ter dois pontos baixos aqui nos cruzamentos, né? Que aí não fica ruim pra gente. Você vai ter um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui. Então você tem essa rua vindo para cá, essa vindo para cá. E aí vai ter essa vindo para cá, essa vindo para cá. Quando a gente for definir a drenagem, essa drenagem vai descer toda para cá. Lá na frente, gente, a gente vai ter uma live que eu vou fazer a drenagem desse loteamento. A gente vai trabalhar junto aí, vai fazer uma drenagem desse loteamento para que a gente tenha um projeto bacana aí. Então, eu tenho que fazer esse trabalho aí. Então, de repente, aqui agora, ó, na rua C, lá na minha estaca 24, ó, da C, então eu tenho aqui a rua C, na minha estaca 24, que é mais ou menos aqui, ó, eu posso subir um pouquinho isso aqui, ó. Então eu venho aqui e subo um pouquinho. E aí eu venho aqui, a minha cota foi para 3.794, que é essa cota aqui, ó, que eu tô na. Então ela subiu um pouquinho. E aí eu posso vir aqui e trabalhando. Ou então o que eu faço aqui, ó? Ó, eu fui para 4 e me deu. Eu posso baixar um pouco. Quero só 0,5%. Baixei muito. Vem aqui. Aí 0,5%. Eu tenho cota 3.966. Lá na rua C, na 24. Eu posso subir mais um pouquinho aqui, ó. Vou vir para cá, ó. Trago esse ponto um pouquinho mais para cá. Vou subir um pouquinho aqui para mim. Só para ficar mais próximo. Beleza, ó, fui para 4. E aí eu vou ajustando. Entendeu? Então agora é ajuste, né? E aí eu vou fazer mais esse grade e a gente vai estar com eles definidos. Aí eu vou parar por aqui, a gente vai trocar uma ideia aí, tira umas dúvidas de vocês. Porque agora eu definindo os grades, eu vou ter que rodar corredor, né? E aí a gente já vai tá com o trabalho indo para os finalmente, né? Depois gerar superfícies e tudo. Então, ó, mais um ponto aqui. Eu vou olhar a última cota lá, né? Então eu tenho aqui na última rua aqui, ó, essa cota aqui, ó. Então eu estou na estaca da rua E. Aqui é 21, 22, na estaca 23 da rua E. Então eu tenho aqui rua E 23, que é bem aqui, ó, nesse ponto. Eu vou subir isso aqui um pouquinho, ó. Eu vou diminuir essa curva aqui, depois eu ajusto ela. E vou subir aqui, ó. Então aqui a 23 foi para 407. E aqui, ó, eu vou para a cota 407 mais ou menos, ó. Beleza, então tô aqui, esse grade aqui. Ficou um grade assim, né, nesse desce, sobe. Lembrando, é o que vocês falam, não gostei, eu quero que o grade caia todo por uma rua só. Desculpa. Então aí vocês têm que trabalhar lá. Trabalha essa elevação para chegar na cota do jeito que vocês querem aí, né? Então, ó, beleza, tenho esse aqui. Tenho um próximo aqui que é minha última rua aqui, ó. Que é a minha rua I, né? Essa foi a G, rua I. Eu vou colocar ela aqui, HI, né? Teve H, agora I. Então, eu vou criar aqui a última. Vou Drawing Profile View, avançar. Beleza, vou colocar ela aqui. Novamente, vou projetar esses pontos aqui. A diferença agora, ó, observem como eu fiz esse eixo. O início e o fim dele,
eles terminam, né, ó, bem no final dos outros eixos. Um começa aqui e termina lá. Ó. Então é a cota de início e a cota de fim é a cota final dos grades aqui, ó. Mas não muda nada pra gente. Eu vou projetar esses pontos aqui, ó. Então eu vou vir aqui nesse alinhamento. Eu vou selecionar aqui, ó. Esse aqui. A minha cota aqui. Que eu quero que ele mostre aqui bem, nesse pontinho aqui, ó. Então ele colocou ali pra mim. Eu venho agora aqui. Eu quero ler essa cota final aqui. Pego aqui a interseção. Vamos lá. Aqui agora. Então agora a gente vai nessa live aqui, é um mini curso que a gente está fazendo aí com vocês. Vocês vão ter já as informações do grade, tudo certinho. E aí a gente vem lá na frente, lá na próxima live aí, e faz os corredores, define todas as outras coisas que a gente vai precisar. Então vamos lá novamente. Vou projetar isso aqui lá no meu perfil. E aí a gente vai ter o nosso último grade. Vou dar um Enter, vou dar um OK. E aí eu tenho lá os meus pontos. Ó. E vai acontecer a mesma coisa. Se vocês perceberem, ó, como eu estou seguindo aí o terreno, ó, vou dar um OK. Vou pegar aqui. Ó. Então eu tenho aqui. Vai começar aqui. Vai vir aqui. 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 E vou terminar lá. Então, ó, ficou uma reta, basicamente. Ó. Tá quase tudo zero aqui a minha declividade. E aí, o que eu vou ter que fazer? Posso fechar aqui até. Trabalhar as cotas de chegada lá, entendeu? Então, eu posso fazer o caminho inverso. Ó. Eu posso vir aqui e ver quanto que eu vou ter aqui, ó. Se eu trabalhar, por exemplo, aqui, ó. Só que aqui, o que acontece, ó? Eu não posso, eu vou trabalhar com essa cota e essa cota. Essas cotas eu vou deixar amarrada, né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? O meu segundo ponto ali, eu vou subir. Para que eu tenha 0,5% ali. E esse outro ponto aqui eu vou subir também. Que eu tenha uma declividade razoável. Galera, sábado que vem a gente faz no mesmo horário, né? Que aí a gente faz uma live aí de 1h30 mais ou menos. E aí a gente vai, para não ficar cansativo também, e a gente dá tempo de repente vocês fazerem alguma coisa na semana, mexerem aí, e na outra semana falar assim, pô Carlos, ficou umas dúvidas aí, surgiu, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e a gente pega e tira as dúvidas aqui ó, ao vivo para vocês. Então, ó, eu tenho aqui agora a cota 3.287, é essa cota aqui, ó, dessa minha rua B. Então eu vou na rua B aqui, ó, rua B, é essa aqui, né? 3.287, ó. Eu venho aqui e subo isso aqui um pouco, ó. Então o que eu faço aqui? Vou ligar o meu horto aqui. E ó, vou subir um pouquinho, 3.287, né? Ó, então tô aqui, ó. Então vou subir aqui. Beleza. Eu posso vir aqui ou então posso cravar a minha cota. Então eu venho aqui no Geometry Editor e venho aqui, ó, por exemplo, aqui. O último ponto eu quero na 3.287. E ele coloca ele lá para mim. Beleza? Então tá lá, 3.287. Que foi essa cota aqui, né? E aí a próxima, então aqui é a rua B, aqui seria a C, aqui seria a D, ó. 3.356. Rua D, aqui, 3.356. 3.356, eu venho aqui. 3.356. Só que aqui, ó, observe uma coisa, eu subi essa cota.
Só que aqui eu fiquei com uma declividade menor que, né? Então eu venho aqui e subo um pouquinho. E subir esse pouquinho aqui vai resultar o quê? Em subir um pouquinho, ó, 1000%. Lembra que aqui, ó, tô na 25 da rua D, que é essa rua aqui, ó. Então minha estaca 25 é mais ou menos aqui, ó. Então eu tenho que ver se eu não influenciei esse cruzamento. Beleza? Mas isso aí que tem que ser feito. Então agora, ó, beleza. Tem os meus grades. Estão definidos aqui, ó. E eu tenho aqui todos eles já prontos para serem feitos os corredores. Então agora é só trabalhar nos corredores. Então percebam que a gente tem aí, né, recursos, e a gente adapta alguns recursos do civil para que ele utilize a gente no nosso, agilize o nosso trabalho no dia a dia, né? Então eu projeto aqueles pontos ali, ele já me facilita, eu sei que o grade está ali, né? Então, ó, então beleza. Então pessoal, eu tenho os grades, tudo certinho definido, né? E aí para a próxima, a gente vem trabalhando todos os corredores. Aí eu vou mostrar como é que a gente vai fazer, criar as assemblies, como que vamos fazer as interseções para gerar superfícies de projeto para serem utilizadas na terraplanagem. Eu agradeço quem está aqui, acompanhou aí até o finalzinho. Muito obrigado aí. Vamos continuar a nossa trajetória aí para aprender esse software que facilita nosso dia a dia aí. Aguardo vocês na próxima aí. Beleza? A intenção é chegar num resultado final bacana. Então, bom fim de semana para vocês aí. Para quem é pai, bom feliz Dia dos Pais aí amanhã. Boa semana que vai se iniciar aí amanhã. Valeu, galera. Até a próxima.